4 de julho, terça-feira, feriado nos Estados Unidos. A Europa acabou por cair ligeiramente. Hoje o vídeo vai ser um bocadinho mais, pelo menos vai ser diferente. Em vez de estarmos a analisar aquelas que acompanhamos nos Estados Unidos, vamos ver os setups que os utilizadores do Discord partilharam há já algum tempo e ver como é que estes desenvolveram. Mas começando então pelo nosso PSI, como vocês podem ver, eu já tinha aqui andado a mexer, é a terceira vez que estou a gravar, mas PSI acabou por subir 0,36, cair a 0,36, DAX e CAC a caírem acima das 2 décimas e o IBEX quase 0,6. De resto, olhando para as cotadas nacionais, apenas duas ligeiramente positivas, aliás três, a Altri e a Navigator acabou por ficar nula. Depois temos algumas que ficaram negativas, nomeadamente a Mota-Engil, quase 3%, a Galp ficou nula, a EDP ficou nula, a EDP Renováveis nula. Hoje foi um dia de não fazer praticamente nada e o BCP caiu também praticamente 0,8, assim como a Greenvolt. Depois temos a Jerónimo Martins a cair 1%. Olhando para o calendário, amanhã, o que é que vamos estar atentos? PMI na Europa. É importante acompanhar. Aquilo que nós queremos é que haja uma reação positiva a estes dados, seja eles quais forem. Como eu já vos disse, nós podemos ver o que é que significa o preço médio da indústria. A parte importante da atividade é que fique próximo da previsão e que não falhe muito. De resto, Estados Unidos, temos as encomendas à indústria, mas o mais importante vai ser, sem dúvida, as minutas da reunião da FOMC, ou seja, vai ser a ata, e aquilo que se vai procurar é ver o que é que eles alteraram nas últimas atas, ou seja, no tipo de discurso. Uma coisa é aquilo que eles dizem, outra coisa é aquilo que fica escrito. Depois, não temos assim nada a acrescentar às options. Olhando para o PSI, começámos com um gap up, subimos ligeiramente e depois acabámos em perda, acabámos por fechar nos mínimos. Isto significa o quê? Significa que iremos descer ligeiramente. Eu acredito que a descida será em direção à moving average, para depois fazer o bounce. Volto-vos a dizer, a estrutura está bullish, apesar de que estamos a fazer máximos cada vez mais baixos, mas a estrutura continua bullish e, pelo menos nos Estados Unidos, a sazonalidade indica que julho é o melhor mês. Eu creio que 80% dos meses de julho costumam ser positivos. De resto, olhando para o IBEX, a queda também não é assim nada especial, perdeu este pivô, é um facto, mas veio aqui ganhar algum suporte, tem um suporte mais forte aqui assim nesta zona dos 9.500 pontos. De resto, não tem nada especial. Depois de tantas subidas, é natural fazer um retracement. O CAC está a fazer o mesmo tipo de movimento, a única diferença é que está agora na zona de suporte, e o DAX idem aspas, ou seja, tivemos subidas, estamos a fazer um retracement. Aquilo que não queremos é que esse retracement se aprofunde. Porquê? Porque deixa-nos um pouco tremidos, não é? Mas, eu volto a dizer, as coisas estão bullish, como é óbvio, há muita gente que aponta o DAX por estar praticamente em máximos, não é? Como ter chegado a um topo. Aquilo que eu vos digo é assim, toda a gente pode dizer o que quiser e é válido. Toda a gente tem direito a uma opinião, não é? E a realidade é, nós podemos atirar a moeda ao ar e dizer assim, o DAX chegou a um topo, agora vai afundar, e isso acontecer. É um facto. A parte importante que nós não queremos começar a perder são estas zonas destes pivôs, ou seja, começando a perder os 15.600 pontos, nós começamos a olhar para o DAX como digamos como um pêndulo que pode trazer as coisas para baixo, mas para já nada especial. Ontem os Estados Unidos acabou por fechar a subir, isto não significa que todas as cotadas terminaram a subir, nada especial. Hoje os futuros não estão a fazer nada de anormal, e o mesmo aconteceu aqui com o DAC, depois de ter feito um gap up. Vamos tirar isto daqui que já não nos ajuda, né? Nós já percebemos o que é que pode fazer, e depois temos o Russell que também subiu ligeiramente, praticamente a fechar aqui a Gap e as industriais a fazerem a mesma coisa. Olhando para o dólar está quietinho, a sessão de hoje foi, não tem grande expressão, mas ontem fizemos uma doji, ou seja, agora vamos ver, perdendo os 102.700, o mais certo é vir cá para baixo, começando a romper principalmente os 103.300, começamos a olhar lá para cima. De resto, a estrutura não tem nada especial, aquilo que fizemos foi um retracement deste movimento. Petróleo
O petróleo ontem na sessão caiu, hoje subiu, portanto, para já, nada a apontar. Continuo a dizer, a estrutura em si está bearish, porque desde abril que não fazemos outra coisa que senão cair. A parte interessante é esta: temos aqui uma boa base, temos aqui um bom topo, portanto, ficar bullish no petróleo só cai em cima, ficar bearish só cai em baixo. De resto, isto é aquela zona de confusão. Notem que os máximos continuam a ser mais baixos, a rejeição da moving average a 50 vai ser importante acompanhar. O dia começar a fechar aqui em cima, as coisas ficam bullish. Depois temos as obrigações, que também não estão a fazer nada hoje. A Bitcoin ontem acabou por subir ligeiramente, hoje está a fazer uma pausa. A título de curiosidade, que foi um tema ontem, não é? Nós não precisamos, pelo menos no Discord, nós não necessitamos de arriscar entradas em ativos que sejam extremamente voláteis, ou que, porque toda a gente diz, né, Bitcoin é um produto fictício, não existe, não tem valor, é uma percepção. A realidade é esta: Bitcoin, do seu máximo até ao mínimo, caiu 77%. Nós vamos a uma Tesla, e este foi o exemplo. A Tesla, do seu máximo, que foi antes do máximo da Bitcoin, mas até aqui abaixo é praticamente o mesmo tipo de queda. Agora vejam a recuperação. A Tesla fez muito melhor recuperação, ou seja, 179%, enquanto a Bitcoin, vamos lá, a Bitcoin agora, recuperou para já, e é aquela parte que eu digo assim, para já 100%. Não se esqueçam, a Bitcoin é um ativo de risco, porque é uma de, digamos, é como se fosse uma de crescimento, né? Eu costumo dizer, a Bitcoin é muito parecida com as biotecnológicas. Sai uma notícia que é bullish, ela sobe que nem uma desgraçada. Se é algo que é assim mais tremido e vem por aí abaixo. Mas será que está com atraso? Nós temos andado a falar. Há muitas cotadas que têm um atraso face às demais, né? O exemplo da Tesla serve para vocês olharem, por exemplo, comparação. Tesla, o máximo está aqui. Vamos ver a Apple. É um paralelismo que eu gosto de fazer, a Apple. Porquê? Porque a Apple não apresentou nenhum produto, não apresentou nada que aumentasse as receitas, que aumentasse os earnings, e a Apple está em máximos. A Tesla não está. Significa que a Tesla vai a máximos de sempre? Possivelmente. É garantido? Não, mas tem um atraso enorme, e esse atraso tem que ser aproveitado por nós. Porquê? Porque a Tesla estava a fazer este movimento, já tinha feito este breakout aqui, estamos na visão mensal, e por exemplo a Rivian, que tem andado a subir, passe lá a perceber porquê, entregou mais 1000 carros, 8% acima daquilo que se estava à espera, né? E vejam o atraso que ela tem. Basicamente rompeu aqui assim esta zona a semana, o mês passado, e desde então já subiu mais, quer dizer, ontem subiu 18%, ou 17%, algo assim. Hoje, se vocês forem ver a visão semanal, começa a ficar óbvio, né? A tal zona que nos interessava acompanhar. Eu não fiz nenhuma posição porque já tinha, a minha posição era aqui assim nos 17, como é óbvio eu devia ter reforçado, é um facto, mas eu andei a mudar o capital que tinha no BCP ou no Active Bank para a de giro, e acabei por não fazer reforço nenhum, mas a realidade é esta, os pontos a acompanhar é este. As pessoas que dizem assim, eu não entrei, e agora? Agora não sei, ela subiu 18%, ela pode começar a fazer um retracement, como continuar em direção aos 21,57, mas para quem tem pelo menos a capacidade de fazer uma gestão como deve ser, e não se esqueçam, é uma gestão como deve ser. Lucid também tem bom upside, assim como as chinesas e afins. Isto é um paralelismo só para quem diz que a Bitcoin é um ativo que não serve para nada, porque cai muito, etc., não tem valor. A Tesla caiu praticamente o mesmo. Claro, recuperou mais, é um facto, porque tem tido boas notícias. Na cripto não tem havido boas notícias, né? A última notícia foi da FTX, do esquema que eles tinham, e como é óbvio, vocês olham para, sei lá, a Coinbase, que ontem subiu bastante porque aparentemente o ticker surgiu no ETF. Eu não percebo porque é que deram grande relevância a isso, mas o ticker surgiu no tal ETF da BlackRock e ela acabou por subir 11% ontem. Mas está numa zona para fazer breakout. Se ela se lembra de recuperar isto tudo, meus caros, é muito
Quando é que o vai fazer, nós não sabemos. E não se esqueçam, o risco neste momento é fazer o quê? É fazermos uma entrada aqui, vamos usar aqui. Fazemos uma entrada aqui, ela vira a zona de suporte, são 20%. O upside vai por trens. Temos 9 aqui, temos 44 aqui, que é este máximo anterior, e temos esta zona de liquidez toda que está aqui assim, que está praticamente ao dobro. Como é óbvio, é um ativo de risco. Se querem coisas mais seguras, metam dinheiro na Microsoft. Não significa que a Microsoft não vá perder valor, simplesmente perde menos. De resto, olhando então para a Greenvolt, visão semanal, vamos tirar aqui os desenhos. Visão semanal para já está a desenvolver aqui uma doji. A visão diária, aquilo que nos diz é que acabamos por cair sem estar a rejeitar a moving average, o que eu achei estranho. Eu pensei que ela fosse lá, fez um gap up, ter pressão de venda, perdeu a zona de breakout, por assim dizer, mas no fundo mantenho a perspectiva, principalmente devido a esta. Se vocês olharem para a EDP, o que é que a EDP fez? A EDP não fez nada, fez um martelo, veio a esta zona, não rompeu o mínimo, perdeu este pivô, é um facto, mas não perdeu este. O pivô mais importante está aqui em baixo e estamos a fazer esta compressão. Portanto, olhem para a EDP, olhem para a Greenvolt, são as que têm melhor setup dentro das renováveis, dentro das elétricas. A EDP Renováveis não tem o melhor setup, mas como é óbvio pode acompanhar e até pode liderar a subida, não é? A grande questão que vocês devem colocar é: quando é que eu devo fazer uma posição nestas cotadas? E apesar de eu achar que isso é algo que é pessoal, porque eu posso vos dizer uma coisa e depois vocês não seguirem o plano que desenharam, não é? Porque se formos a ver 6,16 na Greenvolt é muito melhor entrada do que entrada daqui. Porquê? Porque o nosso top tinha que estar aqui em baixo, 4%, e neste momento o nosso top é bastante curtinho, é 2%. Portanto, era uma boa zona entrar aqui assim a meio, sem dúvida. A melhor zona para entrar aqui, ou potencialmente quando começar a romper. Porquê? Porque ela rompendo esta zona dificilmente aprofunda muito em termos de queda. Portanto, comecem a olhar, como é óbvio, todas as posições que vocês fazem, se não escreverem no papel, se não disserem assim, eu vou entrar, eu costumo usar esta aqui. Se eu entrar aqui assim e digo, isto é aquilo que eu estou disposto a perder, isto é aquilo que eu quero ganhar. Eu quero ganhar porque se ela começar-se a mexer, ela vem até aqui à partida, não é garantido, mas à partida ela vem aqui. E o meu risco seria de 1 para 4. Basicamente, eu estou a abdicar de 2,5% para ganhar 10,5%. Portanto, é isto que vocês têm que fazer. E se começar a furar esta zona, tem que ter coragem de sair. Mesmo que ela volte, se ela voltar, tem que voltar a entrar. Claro, se vocês fizerem 5 entradas, né, 5 fake outs e voltarem a entrar, vocês vão eliminar o vosso ganho. Literalmente, né? Porque 5 vezes 2 dá 10, o que quer dizer que vocês eliminam todo o ganho. O meu conselho é, se errar uma entrada, tentem perceber porquê. Ok? Tirando isso, para já, Greenvolt está a lateralizar, vamos ver o que é que ela vai fazer. O mesmo acontece com a EDP, está a lateralizar, e a EDP Renováveis hoje fez uma doji, mas para já eu acho que enquanto ela não romper esta linha de tendência que temos aqui, ela não vai estar bullish, mas quando ela começar a romper, nós começamos a achar que as coisas começam a ficar bullish, como é óbvio. Romper esta linha de tendência significa que do fecho até hoje seriam mais ou menos 3%. Se vocês não são capazes de lidar com deixar isto em cima da mesa, aquilo que eu vos digo é esperem. Ou façam entradas agora, desde que tenham aqui uma gestão, porque vejam, o vosso top loss é um 67. Acho que em termos de risco-recompensa é bastante interessante, e depois a recompensa seria basicamente os 7%. Olhando para o BCP, foi à resistência, rejeitou, veio para baixo. Tem algum problema? Não. É natural. Principalmente num dia em que não houve assim muita atividade, mas agora temos que ver como é que ela reage a esta zona. E é isto que nós queremos ver. Não se esqueçam, nos Estados Unidos as financeiras estão a ter uma boa performance, né? Se nós olharmos para o Bank of America, que é aquela que está a ter menos performance, o Wells Fargo está a mexer melhor, o JP Morgan creio que já fez breakouts e isso tudo. Aquilo que vocês veem é a linha a roxo, que era a zona breakout, e já rompeu. Agora está nesta zona que é muito chata, dos $30, não é? 29, aliás. Portanto, as coisas para já estão a ficar bullish. É necessário romper esta zona, e
À partida é isso que eu acho que vai acontecer. Como é óbvio, pode estar aqui a desenvolver, né, a tal bear flag, que é a bull flag invertida, mas eu olharia mais para as financeiras como o ponto de interesse em termos de sentir como é que está o mercado. De resto, para já, BCP, se vocês forem a ver, chegou a uma zona importante, rejeitou, ok, não tem nada de problemático, agora temos que voltar lá para cima. Galp, ontem parece que houve uma notícia e por isso é que se deu este aumento. Por um lado, é um facto que não apanhou a descida do preço do petróleo, né? O petróleo caiu quando o mercado estava a fechar na Europa. Por outro, parece que ela teve um upgrade, eu não vi bem, foi alguém que mencionou no Discord. Hoje aquilo que ela basicamente fez foi uma doji. Estamos nesta zona, as coisas estão a começar a ficar bullish, estão a começar a desenhar o tal head and shoulders, acompanhar o movimento pode ser interessante, apesar de toda a gente, sem exceção, dizem que isto o ETF da energia é para cair, não é para subir. Honestamente, eu não ligaria muito a isso. Ou seja, porque a amplitude é muito grande, não é? Se vocês veem, a amplitude do suporte está aqui nos 76, ou seja, estamos a 5 de distância. Daqui até aqui é uma amplitude de 7%. É natural que haja o tal retracement para depois voltar a furar, ou ela faz o tal retracement mais uma vez, não consegue e depois volta para baixo. Isto é aquilo que poderá acontecer. No entanto, bullish nas petrolíferas quando estiver aqui em cima. Para já, as coisas estão a orientar-se principalmente para a Galp. De resto, acompanhem, porque o setup em si parece-me bem, né? O tal Head and Shoulders parece-me muito bem. Tínhamos a zona de consolidação, andou por aqui, tínhamos a outra zona, andou por aqui e agora está na parte superior da zona de consolidação. Se ela quiser demonstrar que realmente está bullish, ela começa a romper isto e vem aqui em direção aos 11,66, 11,70. A nós até fez uma pausa e hoje voltou a cair. Nós continua bearish, continua sem grande sentido, fechou em mínimos, o que é estranho. Para já não é um ativo que nós devemos sequer acompanhar. Enquanto ela não estabilizar e não começar a inverter, não há interesse. Estava a dar duas boas indicações, duas dojis, será que arranca, fez um novo máximo e depois veio por aí abaixo. CTTs fez o caminho inverso, esta está cada vez mais bullish, não é? Rompemos esta zona com um gap up, viemos cá abaixo e depois recuperamos. Eu acho que está a ficar interessante. Atenção, ela pode lateralizar aqui para depois voltar para cima, ela pode deixar de estar a fazer isto para começar a fazer, digamos, há sempre duas hipóteses, né? Que é esta hipótese aqui de estar a fazer o cup and handle aqui, como pode ser o cup and handle vem mais acima, ou seja, o cup and handle seria mais ou menos isto. São as duas possibilidades que nós temos, portanto estejam atentos. Para já ela está muito interessante e bastante reativa, não é? Segundo martelo consecutivo. Eu acho que ela está bullish e acho que devem acompanhar. Quanto ao Jerónimo Martins, também foi outra que hoje cedeu. Fechou em mínimos, não quer dizer que amanhã não consiga recuperar, mas fechar em mínimos numa ação, vocês já sabem qual é normalmente, estatisticamente, aquilo que costuma acontecer. Quando se fecha em mínimos, por norma, vemos preços mais baixos, mas acontecem alturas que isso não acontece. Dois exemplos análogos, este fechou praticamente em mínimos e fez um gap up, veio cá para baixo, e depois temos, por exemplo, este, e mesmo este, e depois acabou por subir. Portanto, acompanhem quem está dentro desta cotada, acho que tem que começar a acompanhar os setups. O pivô está aqui, os outros pivôs estão aqui, têm que fazer a vossa gestão. Quem está fora e está à espera de entradas bullish tem fora desta zona. A Sonai, que é aquela que estava a fazer o breakout desta zona, hoje veio testar o suporte. Por isso é que eu digo, hoje pode ter sido um dia extremamente estranho. Porquê? Porque é natural fazer-se um breakout e vir testar o suporte, mas depois fechar assim em mínimos é muito estranho, muito estranho. Mas estamos na zona de suporte, aquilo que não queremos é voltar aqui para baixo, senão isto é um fake out. Se amanhã conseguir aguentar esta zona e começar a voltar para cima, interesse. Porquê? Porque começamos
resolver esta zona de liquidez e tentar voltar aqui para esta zona. Altri, qual delas é que no Investing dizia que não tinha subido? Foi a Navigator, a Altri 019. Aqui está com um ligeiro atraso, portanto tenham isso em conta. Mas Altri fez a tal breakout, fez o martelo, eu acho que ela está bullish, começar a olhar aqui para os 4,30 e depois aqui para esta zona. A Navigator praticamente a mesma história, com uma diferença, estamos sob a moving average, mas é praticamente a mesma história. Fizemos o breakout, testamos o suporte, fizemos bounce e agora bullish acima dos 3,14 para vir em direção a esta zona toda que está aqui. Eu posso tirar isto daqui porque já só vai fazer confusão, além de que é uma amplitude enorme, né? Mas a zona de liquidez está mais ou menos aqui assim. Esta é uma zona que é natural ela penetrar e depois ficar aqui assim a martelar, olhar para a moving average assim quando ela romper. De resto, para já o movimento é ótimo para quem está fora. Eu não sei se tivemos aqui um double top, 3.146 tivemos, portanto rompendo os 3.146 eu começava a olhar para estas zonas. E depois temos a Mota-Engil, que depois de um martelo enorme acabou por fazer um gap down e cair. Perdeu estes dois pivôs e fechou abaixo. Eu olharia novamente para esta zona aqui dos 2,17 e esperaria um bounce por esta zona. De resto, para já, eu continuo a dizer, ela está bullish, o setup dela é bullish. Como é óbvio, ela pode estar a começar a dar a entender que está a começar a perder fogo. É um facto, mas temos aqui uma boa zona de suporte, portanto, atentos. De resto, vamos então ver aqui alguns setups que partilharam no Discord. Eu abri isto, foi desde a última vez que eu vim, né? Por isso é que está aqui a dizer new, e nós vamos ver para estes. Vamos ver a Roku por parte do Felipe, que basicamente tem aqui marcada esta zona para breakout, tem o tal retracement do Golden Pocket. Golden Pocket é um bocadinho abaixo. Golden Pocket, não se esqueçam, os 0,61,8 e os 0,65, mas os 50% é uma zona de retracement também que se deve acompanhar. Agora, isto foi no dia 26 de junho, portanto vamos dar aqui um salto e ver como é que ficou a Roku. Eu não acompanhei nada, atenção, literalmente, eu por acaso eu tenho aquelas que eu prefiro e, como é óbvio, eu devia de começar a olhar aquelas que partilham, mas eu não olhei para esta, confesso. Eu tenho na minha lista, mas não está muito lá em baixo. 61 teria sido então o mínimo e depois olhar para o movimento para cima. 61 seria a zona do mínimo e olhar cá para cima, ou seja, resolveu qualquer coisa, como é óbvio. Veio até aqui, ontem a sessão foi extremamente estranha, porque a maior parte delas subiram e a maior parte delas depois decaíram bastante. A questão é, temos esta zona toda de liquidez que é onde ela estava aqui presa, não é? Esta zona toda aqui é onde ela estava presa. Pode acontecer o mesmo que aqui, bullish aqui em cima para navegar até esta zona dos 75, tem um potencial de ganho enorme. Não se esqueçam, isto é uma plataforma de streaming na Europa, ou pelo menos em Portugal, eu não conheço, mas ela já é antiga, basicamente é, sei lá, não é Netflix, como é que chamam aquelas que têm os canais pagos de cabo normalmente, é estilo isso. Enfim, a questão é, se olharmos para a Netflix e olharmos para esta, vejam, não é? O que é que aconteceu aqui em 2022. Portanto, ela tem uma zona importantíssima para recuperar. Acho que é daquelas que têm um bom potencial e que estão interessantes. Só obrigado ao Filipe pelo setup. Mais um setup do Filipe, esta da Exxon Mobil, está a fazer aqui o tal Head and Shoulders. Vamos então olhar para Exxon tem 2x, né? Exxon Mobil, é Shom. A zona que o Felipe está a falar é esta aqui. Eu vou desenhar desta forma, fazer isto aqui assim. E por isso é que eu digo, entrem no Discord, têm as vossas opiniões, vocês não precisam sequer de conversar, acho que o ideal é sempre trocarmos ideias, mas a realidade é esta, nós partilhamos setups, só segue quem quer,
quem não quer, porque não tem interesse. Eu não tenho interesse em nenhuma petrolífera, confesso, mas o Filipe deu este setup e ele acabou por acontecer. Não é? Ele acabou por acontecer. Agora, estamos nesta zona, será que rompe? E é por isso que eu digo, as petrolíferas estão naqueles pontos super interessantes, ou seja, o Filipe tinha apresentado aqui nesta zona, depois do martelo, fez uma boa vela e acabou por romper as moving average e basicamente a subida que ela teve foi de 3,5%. Chegou à zona de resistência, se começar a romper, isto pode ser um pêndulo até para quem gosta da Galp, as coisas ficam super interessantes. Vamos ver agora então a próxima. Isto foi a tal do Trigger Trades, para já está-se a desenvolver, não tem nada de especial. Esta vai lá devagarinho. Sound Highland AI, eu não vou olhar para as da AI, acho que nós temos volatilidade a mais neste momento na inteligência artificial. No entanto, Bank of America, um triângulo para romper, vamos lá ver, por acaso acho que não tinha desenhado um triângulo no Bank of America, mas sim, está a desenhar claramente aqui assim um triângulo. Vamos aproveitar a dica do Filipe e desenhar então aqui, fica mais ou menos assim, o tal triângulo, e agora estamos todos na expectativa que esta zona rompa. Por norma, aquilo que acontece são 5 contactos, creio, né? 1, 2, 3, 4, 5, e depois ela vai acabar por fazer um movimento. Portanto, a analogia é, como isto invalida as contagens 1, 2, 3, 4, né? Para quem segue Elliott Waves, basicamente as Elliott Waves são assim, nós temos a 1, 2, 3, mais acima, a 4 nunca pode furar a 1, nunca, mas as situações em que fura, eu vou já subir isto para cima, eles mudam a terminologia para esta, ou seja, basicamente seria isto, porque furou, depois fazia aqui um 4, aqui um 5 e tínhamos o tal triângulo. Basicamente seria isso. É o 4 aqui, que é o X, e depois temos o 5. Isto normalmente é aquilo que se coloca aqui, ou seja, eu chegando aqui fazia isto, vamos lá ver, 1, 2, 3, 4, 5, e agora estamos à espera que ela faça um movimento de terminar, e por norma é para cima, é isso que o Filipe está aqui a indicar, e lá está, o Filipe tem tido uma leitura espetacular, tem partilhado, não sei se ele fez entradas ou não, mas quem faz este tipo de entradas acaba sempre por ganhar alguma coisa, não é? E muitas das vezes nós temos os setups e acabamos por não os aproveitar. São 5% quando podemos estar na expectativa de entrar numa extremamente volátil que sobe 10 e depois cai 15. Parabéns e muito obrigado ao Filipe por mais uma partilha. Depois temos aqui, este é o do tal do Paul do Trigger Trades do Twitter. Isto acabou por acontecer na Tesla. A visão um dia, ele basicamente estava à espera que fizesse aqui assim este triângulo. Se vocês colocarem Tesla a um dia nesta zona, que é basicamente esta zona que está aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem. Onde é que está? Aqui. Basicamente aqui nos 240, aquilo que ele estava à espera que fizesse aqui este triângulo, certo? Este triângulo assim, era isto que ele estava à espera que fizesse, para depois então movimentar-se para cima, sendo que este ponto seria a tal 4 que está aqui. Aquilo que acabou por acontecer foi que simplesmente rompeu, não é? Aquilo que ele estava a desenhar em termos de triângulo era isto aqui assim, e aquilo que aconteceu é que acabou por romper. Tesla está um pouco estendida, é um facto, eu confesso, eu estava a falar com o Filipe, são estas que por vezes fogem, e neste caso temos um bom motivo para deixá-la fugir. Ela subiu bastante, está com uma divergência, é um facto. O RSI está a diminuir, o preço está a subir, é um facto, ou seja, é um ponto
contra um potencial de entrada. Aquilo que eu vos digo é assim: há sempre oportunidades para voltar a entrar. Como é óbvio, este gap up pode não fechar, ela pode simplesmente continuar a subir. Eu tenho aqui com esta linha extremamente grossa, isto é uma linha, não é? É extremamente grossa. Este é o ponto. Ela está extremamente grossa porque está sobreposta. Eu tinha aqui duas. Ok, então vamos tirar esta. E provavelmente esta não estava a saber na semanal. Mas esta é a zona onde vamos ter problemas. Esta é a zona. Eu coloco aqui na visão semanal. Aconselho sempre a fazerem zoom out, não é? E vocês veem por aqui que esta é a zona que nos vai dar problemas. Isto é o máximo da Tesla. Então, se esta é a zona dos 313, 315 que nos vai dar problemas, à partida ela vai lá. À partida ela vai lá. Ela pode fazer o mesmo que, por exemplo, a Nvidia fez, ou seja, acabou por subir, vou dar aqui para a watchlist, acabou por subir na apresentação dos resultados, depois andou aqui a martelar, depois subiu outra vez, não se esqueçam, esta subida é interessante, foram 12%, isto é o tal triângulo que tínhamos visto no tal desenho do Paul, não é? É o tal triângulo. Tem claramente aqui um breakout, né? Estes máximos sempre a baixarem, rompeu, estabilizou, deu-nos aqui um potencial de entrada. Mas a dificuldade é esta: será que perdemos o mínimo deste gap up e vamos lá para baixo ou não? A Tesla é complexa nesse aspecto. O meu conselho neste momento é: quem está fora está a olhar para ela. O setup da Tesla já tinha acontecido há bastante tempo, não é? O setup da Tesla estava aqui, era esta a zona que nós queríamos romper, e ela rompeu. Ela rompendo, e é por isso que eu digo, os gap ups podem doer e custar, mas ela fez esta pausa. Quem não entrou aqui, paciência. É mesmo isto. Por muito que custe, ela deu sempre pausas, fez aqui um fake out, acabou por não preencher a gap e depois voltou para cima. Muitas cotadas deixam-nos de fora porque nós fazemos gestão. Vocês se recordam, a Coin, eu fiz uma gestão. A gestão foi: eu tenho um medo desta desgraçada que me pelo, literalmente. Eu saí nos 69, não foi nesta vela, ou foi? Não, eu acho que saí nesta vela. Não foi nesta, foi nesta. Mas eu não me queria sujeitar a apanhar isto. Eu não queria me sujeitar a apanhar isto, e ela depois, eu não queria, literalmente. E como não quis, eu geri. No entanto, ela deu a oportunidade para entrar, ela continuou a subir, subiu mais 1%, depois subiu mais 2%, depois fez aqui este gap up, rompeu o máximo, veio por aí abaixo, veio até à moving average de 200. Se eu quisesse entrar, eu devia ter entrado aqui, certo? Foi quando ela começou a fazer este movimento e disse: ok, no limite eu entro aqui. Porquê é que eu entro aqui? Porque eu posso desconfiar deste bounce e acreditar que este bounce é treta e que ela vem cá para baixo. É o retracement, certo? Mas se eu acredito nela, eu entrava nos 75. Entrar nos 75 já eu tinha deixado 10% em cima da mesa, mas sujeitava-me a ganhar isto. Basicamente, como é óbvio, agora que chegámos aqui, o que é que pode acontecer à Coinbase? Eu digo-vos assim: façam um zoom out, acho que dá para entender aquilo que poderá potencialmente acontecer, porque ela fez um movimento extremamente bullish ontem. Extremamente bullish em que sentido? Bateu na moving average, caiu, quase que batia na moving average, caiu e neste momento rompeu. Portanto, ela está bullish, sem dúvida. Como é óbvio, quem está fora agora diz assim: ei, não vou entrar nesta zona, não é? Resistência, 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 vai que ela rejeita. E esta amplitude deste retângulo são 10%. Não ponho isso em causa, tenham consciência. Vocês olham para a Riot, que era uma que eu também tinha. Ontem foi um dia que eu basicamente relaxei, mas está numa zona de resistência e depois subir 13%. A realidade é que ela está bullish, ela rompeu, mas será que agora rejeita e volta para baixo? Aquilo que eu vos digo é assim: tenham paciência. Quem tiver paciência apanha setups. Quem não tiver paciência vai ficar preso. Então, se é para ficar preso, certo? Se for para ficar preso, se quiserem entrar só porque sim, aquilo que eu vos digo é: entrem com pouco
e deixem-na desenvolver. Se ela continuar a subir, entram com o resto e depois fazem a venda do primeiro lote para fechar ganhos e têm o último lote para ficar presos, né? Porque ela pode fazer isto, literalmente. Ela pode fazer isto, depois voltar aqui para testar esta zona de suporte, para depois voltar lá para cima. Bitcoin está bullish, mas como é óbvio, principalmente estas, a Riot, Maras, a Coin, elas têm uma flutuação que é muito difícil de acompanhar. Tenho que fechar aqui isto. Ou seja, muito obrigado a mim, né, que então, não consigo fechar porque não consigo fechar. Eu tenho como resolver isto. Faz um F5. Ok, Roku. Este setup da Tesla. Olho na plug. A plug, quando é que foi? 9,25. Que data é esta? 27 de junho. Eu apanhei esta. Esta eu apanhei. Mal seria, né, de eu estar a falar numa e não apanhar. Eu esta apanhei, como é óbvio, eu fiz ganhos aonde? 10,40, foi 10,40? Acho que sim, e tinha feito um reforço nos 10,02, qualquer coisa assim. Já vendi um lote, ontem ela ainda veio aqui aos quase 11, esta zona de liquidez rejeitou a moving average, veio para baixo. Eu acredito que ela vem aqui para depois voltar para cima. Vamos ver o que acontece, mas o setup era aqui, certo? O setup era aqui, sem dúvida, dava para apanhar esta vela que está aqui. Se vocês compararem com aquilo que se falou, não é aqui, é aqui, basicamente o setup é, estamos nesta zona de compressão a 1 hora, e que se vocês forem a ver corresponde a isto aqui. E são estes setups que eu acho que vocês devem partilhar connosco. São estas zonas em que temos uma compressão e que claramente, aqui pode-se não se ver na visão diária, mas na visão horária é fácil de verificar. Zona de compressão, vai que ela rompe. Ela rompeu aqui e depois voltou a testar o suporte. Eu entrei no breakout, eu não entrei no teste do suporte, mas deu sempre oportunidade, principalmente depois no segundo arranque. Eu creio que vamos ficar por aqui, porque em termos de setups eu ainda tenho aqui assim mais um. Este aqui foi parcelado por a NIO Target 20. A NIO tem targets para tudo e mais alguma coisa. Não acreditem que a NIO vá aos 20. É basicamente duplicar o valor. Isso é uma aposta a longo prazo. Qual é o problema da NIO, da Xpeng e afins? Eu vou mostrar a Xpeng. O problema dela, e vou meter aqui a um dia para não ficarmos assim com esta evolução. O problema delas é esta. Ela rompeu, mas ainda não veio testar e nós não vamos entrar num ponto em que basicamente está com 20%. Vocês olham para a NIO, que está aqui assim baixo, e a NIO está com um atraso comparando com a Xpeng. A grande questão é esta. Muitos deles, o setup que tinham, que já deve estar invalidado, né? Porque eu acho que isto é uma 1, 2, vai fazer aqui agora assim, e depois vai fazer a 3, ok? Isto é os 13. Estes 13 são extremamente importantes. Eu até vou meter isto aqui a roxo, porque isto é extremamente importante. Não vai romper à primeira, não acredito nisso. E se romper, volta para testar rapidamente. A questão é esta: os 20 estão cá em cima. É muito longe. Antes disso vamos ter que passar pelos 17. Mas são interessantes? São. Entrem com pouca quantidade. Eu tenho para aí 300 ações, 340, salvo erro, da Xpeng. Estou positivo hoje, mas estive extremamente negativo. Eu estava-me a marimbar. Honestamente, eu estava-me a marimbar. Quando eu entrei nela, foi mais ou menos aqui assim, quando ela rompeu esta zona, algo assim. Eu passei este tempo todo, não foi aqui, já não me recordo onde é que foi, também é irrelevante, a parte importante é esta. Ela acabou por romper e eu fiz uma entrada aqui assim, antes dela dar sinal, ou ela tinha dado sinal, eu creio que foi por aqui. A questão é que foi esta amplitude que eu andei sujeito e depois nunca reforcei, nunca me chateei com ela. Sempre que eu via um setup mais bullish estava noutra, na NIO, por exemplo, e depois aproveita-se as subidas. Xpeng rompeu, NIO não rompeu, claramente. NIO não rompeu, está aqui. Basicamente, está aqui presa. Vamos ver. Elas são extremamente voláteis, tenham isso em conta. Extremamente voláteis. Vocês olham para afora,
parece a Tesla, né? Tínhamos aqui o triângulo, rompeu e aí foi. Sem grandes motivos para estar a subir, mas enfim. Vejam a vela que fez, um martelo invertido, mais certo é ela fazer um retracement. Depois, vamos ver aqui um possível short para a Tesla nos 258 aos, é uma amplitude grande, 262. Eu não sei, quando é que fechou a Tesla? Não, a Tesla está muito acima disto. É um setup. O Nunes partilhou um potencial short, que seria esta zona que está aqui assim. Espera aí. 258 até os 262. Porquê é que é uma zona? O potencial de short? Por causa daqui desta zona, depois estes suportes todos, ou seja, uma zona de liquidez aqui. É verdade. Vamos ser frios. Linhas roxas. As linhas roxas não são zonas de potencial short, são. Se vocês forem a ver aquilo que o Nunes fez, tem aqui um short, não é? Foi isso que aconteceu. Aqui tem a subida dos... Isto é a visão horária, tem a subida dos 250 para os 255. A subida dos 250 aos 255. Deve ter sido por aqui. Ou nesta aqui. Ela tinha lá acabado de chegar, portanto seria mais ou menos aqui. Portanto, foi uma zona de short. Para quem quer entrar short, realmente tinha aqui uma zona, assim como tinha outra na zona roxa. Ou seja, as nossas linhas roxas são zonas de resistência, são zonas em que pode romper, testa suporte e depois, se começar a perder, mete-se um short. Não quer dizer que resulte, e por isso é que eu digo, o facto de se indicar não quer dizer que tenham sucesso de 100%. Portanto, devem fazer a vossa gestão. Eu acho que a Tesla é daquelas que não se deve fazer short. E não se deve fazer short porque isto prende uma pessoa de uma forma ridícula. É como entrar bull. Prende-os de uma forma ridícula. Estou bullish, vou entrar aqui nos 200 e lá vai ela para os 150. Não é fácil. Tenham isto em conta, acho que... mas obrigado, Nunes, pelo setup que realmente acabou por se desenvolver também. Depois temos aqui o Peixoto, ordem de venda aos 72. O Peixoto foi... qual é esta? Coinbase, vendeu nos 72. E na altura até se desenvolveu aqui... acho que foi aqui que ele perguntou porque é que se vendeu naquela zona dos 72 da Coinbase. A realidade é, eu entendo, dói, não é? Ela quando sobe muito e depois afunda, né? A Coinbase tem este histórico de subir isto tudo, já vamos com 40 minutos, portanto, sobe isto tudo e depois cai tudo outra vez. É muito difícil de geri-la. É preciso acreditar nesta, como é óbvio, eu volto-vos a dizer, ela tem um potencial tremendo. Tremendo. Agora estamos todos à espera que ela nos dê um setup para fazer uma entrada. E para já não está a fazer, o setup foi aqui e agora rompeu. Vamos ver só mais um ou dois, ver aqui assim os mais. O Rodrigues, que também deu aqui um setup. É uma pena, o Rodrigues é um novo membro, partilhou, eu não sei se ele partilhou antes, isto é a visão semanal, mas realmente temos aqui um breakout. Excelente partilha, como é óbvio. O ideal era partilhar antes de acontecer, que é para as pessoas ficarem de olho, né? Isto é a visão a um dia. Ficarem de olho, mas vamos ver então esta 6x Console Energy. O setup, vamos fazer assim, o setup seria de novembro, que é mais ou menos estes máximos estão aqui. O setup seria este. Isto era aquilo que o Nuno estava a partilhar connosco, e a altura que ele partilhou basicamente foi aqui, salvo erro. Partilhou no dia 29 de junho, o que quer dizer que estamos mais ou menos aqui assim.
ela continua a ter aqui um bom setup, continua a fazer máximos mais elevados, tirando este neste momento, e mínimos mais elevados, ou seja, higher lows. Portanto, está bullish, tinha aqui uma zona para romper também extremamente interessante. Eu estou a fazer aqui sim por este lado por causa da porcaria do Iman. O Iman é daquelas ferramentas que ajuda bastante. Mas tínhamos aqui esta zona, rompeu, testou suporte, rompendo esta zona, começamos a olhar aqui para os 78, ou seja, dos 69 aos 78 são mais de 10%. E agora, para terminar, vamos só ver mais uma da Beatriz. Esta já foi um setup que a Beatriz partilhou há algum tempo. Canal descendente, rompeu, testou suporte, voltou cá para baixo, estava a fazer um descendente e a Beatriz falou na Puma nesta altura. Eu na altura até disse que a Nike não estava a ter também grande força, apesar do consumer discretionary estar a subir, estas não estavam a ter uma grande performance. Ela acreditou e já vai com 20 e poucos por cento e creio que acredita que ainda vai mais acima, portanto, para já ainda não desistiu do setup. Poderá até formar aqui o Head and Shoulders invertido, isto foi no dia 1 de julho, portanto ela não deve ter mudado muito mais. Outra que vocês devem começar a olhar, Unity, eu tenho também, mas não tenho seguido, isto foi partilhado ontem, portanto, se foi ontem, ainda podemos dar aqui uma vista de olhos para ver se ela fechou mais ou menos no mesmo sítio. Fechou, ou seja, é uma excelente oportunidade. Vejam onde é que está o máximo seguinte. Este seria o target. Se vai demorar tempo ou não, eu não sei. Eu não costumo acertar quanto tempo é que demora, mas primeira resistência nos 49, isto seria mais ou menos quanto? 14%, e depois 35%. Eu acho que vou olhar para esta. Eu tenho 5.000 euros, ou seja, 5.400 dólares, mais coisa menos coisa, na conta da giro para meter numa e começar a gerir. Porque a ideia é mesmo essa, né? Começar a gerir. Eu vou puxar esta lá para cima. Eu vou ficar de olho nela. Ela tem um bom potencial. Não é daquelas que mexa com uma velocidade que eu acho interessante, confesso, né? Porque ela quando sobe, sobe muito. 29% aqui depois da apresentação de resultados, ok, mas tirando a apresentação de resultados ela sobe 7%, 6%, ela sobe demais e depois cai bastante, portanto tenham isso em conta, daquelas que é extremamente volátil. Pode acontecer de ela fazer aqui resistência, perder este pivô, vir a esta zona de consolidação, tudo é possível, por isso é que eu digo, uma entrada aqui seria mais ou menos neste sentido. Entrando aqui, olhar para a Moving Average, o stop não poderia ser na Moving Average, porquê? Porque normalmente faz bounce, portanto o stop seria mais ou menos aqui, 2%, acreditando que ela rompe esta zona, ok? Então uma entrada exatamente aqui tem um risco quase de 1 para 1. O ideal é entrar a romper aqui. Eu não sei se isto foi um double top, máximo 45,07, 45,08 não foi, mas é quase. Então uma entrada acima dos 45, vamos ter aqui um aviso. Vamos ter aqui um aviso. Quando ela voltar aqui, eu recebo o aviso. Se eu tiver a segurar o telemóvel, apesar que eu já alterei as definições de energia e agora devo receber os avisos, é preparar para entrar, porque assim o risco é menor, né? Rompendo é sinal que está bullish. Para já é expectável fazer uma consolidação, portanto vamos estar atentos. Os próximos 2 dias no mercado americano são de consolidação. Outra que ele também falou foi aqui a Roblox, ele vai apresentá-la a seguir, eu vou-vos mostrar, é a mesma situação, romper esta zona. Eu tenho aqui na minha watchlist, o problema é que eu coloquei na watchlist, se estão a ver o setup, né? Unity está aqui, vamos assumir, né? Está basicamente aqui. E depois, basicamente, elas caem bastante. Ela está aqui, afundou 8%. Depois andou aqui a martelar, acrescentou uma queda de mais 3, depois sobe 3,5, sobe outros 6,66, depois cai. Ela é extremamente volátil, vocês têm que saber naquilo que se estão a meter. A realidade é esta, começando a romper esta zona, ela vai fechar a gap, são 6%, isto é uma entrada de um dia praticamente.
E de resto é isto. Olhem para a Square, que está a desenvolver o tal Head and Shoulders. Será que faz o Cup and Handle ao contrário, mas faz, ou faz o Head and Shoulders? A Amazon hoje saiu uma notícia que não é assim muito interessante. Nos Estados Unidos, o Biden parece que vai propor restringir acesso à cloud por parte da China ou empresas das chinesas. Isso significa o quê? Significa que a Amazon, Microsoft, que têm a nuvem, não é? E a própria AMD, Nvidia, que vendem chips para os servidores, apesar que esses já têm a restrição, podem ser afetadas por essa notícia, mas a Amazon também está com um setup bastante interessante. O mesmo acontece com a Google, apesar de estar bearish, o setup está a ser interessante, temos claramente uma zona de defesa, os 116, e temos um ponto de entrada que seria acima dos 122 para vir a esta zona. De resto é isto, bons negócios a todos e até amanhã.